Olá, meus amigos, aquele abraço. O programa TVI Repórter desta semana destaca um equipamento importantíssimo no sul da Bahia, que há muito tempo ficou abandonado e a sua função foi desviada. Nós estamos aqui no pátio do estacionamento, hoje da CETRAN, Secretaria de Trânsito e Transporte, mas outrora do Aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, aqui em Itabuna. Pois é, Itabuna tem um aeroporto que foi inaugurado há muitos anos atrás. Nós vamos contar essa história aqui. Tem muitas histórias a serem contadas e no programa de hoje você vai conhecer todas nos mínimos detalhes. Mas na era do cacau, ainda na década de 80, esse aeroporto passou por uma grande reforma. Como podemos ver, observar aí, essa nova sede aqui já foi da década de 80. Ali a gente tinha uma estação de passageiros, né? Vamos caminhando aqui, vamos mostrar para você. Tinha área VIP para embarque e desembarque. Itabuna que chegou a ter voos diários para Salvador, né? Saindo de manhã e voltando à tarde. Tinha voos também para o extremo sul da Bahia, para o sudoeste da Bahia. E era aqui que os passageiros de Itabuna embarcavam para Salvador. Não precisavam se deslocar a Ilhéus. Na década de 80 a estrada Ilhéus-Itabuna não era tão movimentada como é hoje, né? E ainda assim tinha aqui em Itabuna a movimentação desse embarque pela manhã e o desembarque à tarde, facilitando a vida de quem trabalhava na capital, de quem ia para o médico, de quem ia resolver negócios lá em Salvador. Naquela época, a antiga, hoje ANAC, né? Mas naquela época era o DAC que controlava as operações de voos aqui no sul da Bahia, em especial nesse aeroporto que tinha uma torre de comando, como a gente pode ver ali, coisa que nem o aeroporto de Ilhéus tem. E lá hoje é um aeroporto comercial, né, de médio porte, mas não tem uma torre de comando como tinha aqui em Itabuna, que se encontra ali abandonada. Bom, essa marca que nós vemos aqui no chão era a marca do antigo DAC, que controlava os voos aqui, juntamente com a Aeronáutica do Brasil, é quem regulava essa questão de voos domésticos, voos regionais. E nós temos ali uma porta onde era a entrada VIP, ou seja, autoridades, artistas, elas não entravam aqui por esse portão principal, né, que está aqui à nossa direita. Aqui entravam as pessoas comuns, os passageiros comuns, os artistas, as personalidades, autoridades, ou quem tinha seu avião particular, elas entravam ao aeroporto por esta outra entrada aqui, essa entrada VIP, né, entrada especial, que dava acesso diretamente ao pátio de embarque, onde eles não precisavam passar lá pelo salão principal. Mas vamos entrar e vamos mostrar o pátio de embarque então do aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho. Aqui é o pátio de estacionamento das aeronaves, né? E aqui, depois do taxiamento, as aeronaves vinham e estacionavam aqui nesse pátio. Tanto as de médio porte, né? Que transportavam aí até 18 passageiros, quanto os jatinhos, os pequenos aviões monomotor, bimotor, os bimotores, né? Assim conhecidos, eles estacionavam aqui. Como eu falei, quem era proprietário dessas aeronaves passava aqui direto já e vinha aqui para o pátio. Quem não era, os passageiros saíam dali, daquela área de embarque e passavam por todo o procedimento, que não era na época tão rígido como hoje, e também vinham embarcar aqui nas aeronaves que ficavam estacionadas aqui no pátio desse aeroporto, que já foi muito movimentado. Inclusive, na sua reinauguração, na década de 80, duas grandes aeronaves chegaram a pousar aqui, um Hércules da FAB e um avião 737 Boeing da VASP, que foi convidado especialmente para pousar aqui na inauguração ou reinauguração desse aeroporto, já com essa pista muito bem feita, que a gente vai mostrar detalhes para você a partir de agora. Bem, quem está chegando aqui agora, nosso convite, é o piloto Nilson Cardoso. Tudo bom, seu Nilson? Como é que vai?
tudo. Prazer tê-la aqui com a gente. Obrigado, Viu? prazer todo meu. Bom, Nilson, posso chamá-lo assim? Nilson, né? Nilson é um dos primeiros pilotos a comandar uma aeronave aqui nessa pista, estacionar aqui nesse pátio, indo e voltando sempre a Salvador, a São Paulo. Então a gente vai bater um Brasília, né? Então a gente vai conversar um pouco. Nilson, qual era a aeronave que você mais pilotava na época que esse aeroporto estava na ativa? Na época foi um avião pressurizado. Foi o Xingu. Que era um avião da época, né? Era um bimotor? Bimotor, pressurizado, turbo-hélice. Qual era a velocidade que uma aeronave dessa fazia, né? Não, ele era muito seguro, agora baixa a velocidade, 450 km por hora. Daqui a Salvador, por exemplo, você fazia em quanto tempo? 35 minutos. 35 minutos? É. Não era tão lento. Mas para longe, para perto é uma coisa, para longe é. Mas tivemos outros aviões mais velozes. Depois tivemos, foram 5 aeronaves que na época que nós compramos, que eles compraram, né? O senhor na época trabalhava particular ou trabalhava para um grupo? Como é que funciona? Eu estava em Minas na época. Seu Manuel Chaves, ele sempre falou que quando você comprar um avião me procurar. Realmente me procurou. Eu estava em Minas, aí eu vim para cá e fiquei. É tanto que eu ia para a VASP, né? E terminou eu ficando aí com eles e até não estou arrependido não. E o senhor começou aqui mesmo? Comecei em Ilhéus. Ah, Ilhéus. A sua escola foi em Ilhéus? Foi em Ilhéus. Eu só tinha o Aeroclube de Ilhéus, que aqui já não era da minha época, né? Já tinha sido desativado. E eu também fiquei como piloto privado muito tempo, porque não tinha também condição, né? E também tinha que ser para fora. Com esse emprego que eu arranjei lá em Minas, eu vivia direto, Brasília e Rio. Aí foi que eu comecei a fazer os cursos, horas eu já tinha suficiente. Aí quando eu vim aqui para Seu Chaves já tinha comercial. Aí fiz instrumento, fiz linha aérea, fiz tudo. Tudo, não devo nada de DAC. Qual a comparação que o senhor faz daquela época, né, da década de 80, para essa época atual, onde naquela época era o DAC, né? Hoje é a ANAC. Mudou muita coisa, as exigências são maiores. Como é que o senhor vê? As exigências são maiores, entendeu? Para o piloto. Para todos, né? Porque... Mas é tudo pela segurança, né? Tudo pela segurança, a gente faz por segurança. Quais são as histórias assim, seu Nilson, curiosas de quando o senhor pilotava a aeronave aqui, descendo principalmente nesse aeroporto aqui? Tem alguma história curiosa? Não, aqui foi em 1980 que o Antônio Carlos Magalhães fez a inauguração da pista, que era de terra, né? Só tinha um pedacinho ali na cabeceira 26. E aí ele fez a pista e ficou ótimo. Até Boeing pousou aqui. Inclusive eu relatava há pouco que eu me lembro que foi um Boeing 737, né? E teve um Hércules da FAB também. Isso, que veio na inauguração, né, da pista. Inclusive eu voei uns 15 anos com o Antônio Carlos Magalhães. E nesse dia ele veio, eu vim com a equipe dele e ele veio nesse avião da VASP. Depois voltou comigo para Salvador. Que o avião do governo naquela época já era um jatinho ou não, ele era um bimotor? Ele usava o nosso, depois ele comprou um Xingu, foi comprado um Xingu que tem até hoje, né? E aí, mas ele só viajava mais no avião do Grupo Chaves comigo. Ele passava meses viajando, aquelas campanhas todas, até de Collor de Mello eu acompanhei, né? Clécio Andrade, que teve aquele problema. Aquele acidente terrível aqui em Itapetinga. Em Itapetinga. Eu aconselhei, mas ele disse que o helicóptero, eu não entendo de helicóptero. Na época daquela tragédia, o senhor estava naquela equipe, né? Só para lembrar aqui, senhor Nilson, tem muita gente que não sabe, né, da história. Clécio Andrade foi um candidato ao governo da Bahia, escolhido por Antônio Carlos Magalhães, no seu partido. E faltando bem pouco tempo para as eleições, salvo engano aí, menos de 45 dias para as eleições, né? Ele era bem cotado a ser governador do estado, ele estava em Itapetinga, o tempo fechou. E aí o senhor sabe dessa história melhor que a gente vai contar agora, ele acabou indo na aeronave e sofreu esse acidente terrível onde veio a falecer. Então como é que foi o antes desse acidente? Vocês estavam onde? Olha, nós saímos de Salvador para Itapetinga. E estava aquela garoa, aquela chuvinha baixa, que não tem visibilidade. Deu até trabalho para pousar lá. Todos os aviões lá, que já estavam esperando. Aí quando nós chegamos lá, aí eu até aconselhei, doutor Clécio, porque eu conheço essa região toda. Ali é uma cadeia de montanha. Que ele ia para Catiba ia para Firmino Alves, Itambé,
e voltava e à tarde nós iríamos para Conquista. Tá bom, aí ele disse, mas eu não estou vendo, não tem teto aí para o helicóptero, a navegação é a mesma, né? Os parâmetros são diferentes de, de funcionamento. Aí o piloto também não conhecia a região, também do Rio. Eu vi que ele não queria ir, mas às vezes o cara fica com medo de perder o emprego, né? E aí eu falei com ele, doutor Clécio, isso aqui não tem visibilidade nenhuma não, e aí essa chuva não vai continuar aí até a tarde ou à noite. Ele falou, não Nilson, mas você veja que o helicóptero não é como seu avião, ainda falou assim, ele pousa na estrada, pousa na fazenda, qualquer lugar. Eu digo, mas aí é muito apertado e é preciso muito cuidado, que eu nem sei se tem visibilidade para ele, né? Manobrar e tal. Aí foi um piloto privado, que era Fazia parte da comitiva. Fazia parte, ele casou com a filha de Valdemar Holanda, parece que era um dos mais ricos lá de Tapetinho, comprou um aviãozinho novo, mas o piloto privado não tinha experiência vendo, como eu também não tenho. Eu tenho que ver, se é contato, é contato, se for instrumento, é instrumento. Mas instrumento não é furar uma nuvem, que é voar instrumento. E aí ele disse, eu vou com ele, que eu conheço aqui com uma palma da minha mão, o Fernando. Eu digo, rapaz, mas você conhece, como eu conheço também, você conhece mais do que eu, mas aí não tem condição. Aí ele entrou, sei que foram 15 pessoas no helicóptero. Tinha gente que ainda ficou zangado, xingando porque não foi, né? E aí eles saíram, com 10 minutos já estavam todo mundo morto. Ô Zé Nilson, o senhor conhece muitas pistas, já pousou, né, em vários aeroportos pelo Brasil. Qual a nota que o senhor dá para essa pista aqui? Muitos falam que essa pista é perigosa, que essa pista não dá mais para pousar um avião comercial. O que é que o senhor, com a sua experiência, o que é que o senhor diria? Eu não sei se agora, com essa abertura aí, só vai ser para o executivo mesmo ir, porque a pista é grande, é boa, como você está vendo o piso aí, mas ela tem 1.532 metros. Para instrumentos não seria possível, né? Inclusive tem a tubulação aqui na pista toda, que era para iluminação, mas para visual noturno, né? Mas aí não há necessidade, que tem Ilhéus ali próximo, né? Como eu falo que Ilhéus também é perigoso, mas nunca teve um acidente aí há 60 e tantos anos, né? Ilhéus teve uma derrapagem uma vez no avião da VASP, né? Ah, mas aquilo ali eu estava indo para Salvador e eu falei com o piloto que não tinha, que a visibilidade estava baixa. Se a carta é 600 pés, só dava 300. E o controle me chamou na decolagem. Aí eu falei qual era o teto que estava, eu falei com o copiloto, anota aí anotou 300 pés, nós entramos no instrumento. Aí o pessoal disse, mas a VASP porque hoje eles não aventura mais, era até um avião novo. E aí eu digo, será ele não vai esperar, não vai, a tendência é piorar, aí subi, fui para Salvador. Quando eu cheguei, que já estava na terminal, já saindo da terminal de Ilhéus, ele já estava aqui em cima. Já estava sobrevoando para fazer o procedimento lá pela praia, né? Ele não tem, ia já com vento um pouquinho de caldo. Eu ainda fiquei assim, ele disse, será que vai pousar mesmo para esses caras? Avião lotado, de noite, já escurecendo, aí daqui a pouco eu estava acompanhando, porque eu já estava fazendo o procedimento, já estava na final da 29. E aí foi quando eu precisei passar para o controle de Salvador e ser liberado com Recife. Aí quando eu vi mais, quando eu cheguei lá que eu ia voltar, que eu fui fazer o plano para saber como é que estava Ilhéus estava interditado. Aí, como eles não falam logo, aí eu já fiquei sabendo. Aí quando eu liguei para cá e dormimos em Salvador, viemos no outro dia. Mas não teve, ninguém teve nada não. Ele quebrou porque ele deu um cavalo de pau para não cair dentro d'água, né? Aí podia ser pior, aí quebrou a biquília e ficou lá. Mas eu pousei muito em Santos Dumont, é muito pior do que aqui. Santos Dumont, aquele Congonhas em São Paulo. Congonhas dentro da cidade, né? Aquele jeito não pode ampliar mais. Mas de vez em quando um avião cai lá dentro d'água lá no Rio, mas aqui, Ilhéus, eu acho, sinceramente, eu não tenho o que falar não. Já dei milhares de pousos, tanto aqui como lá. Com relação à pista, ela é uma pista muito bem feita, de concreto, né? Ela hoje, digamos que hoje fosse autorizado esse aeroporto aqui comercialmente, o senhor vê algum problema na pista? Nunca quebrou nenhuma placa aí, no dia que pousaram aí, eu não digo continuamente,
Mas uma emergência aqui pode pousar qualquer avião. Ô, seu Nilson, aqui hoje a prefeitura, né, retornou ao aeroclube essa área, né? Está limpando, está desocupando. Aqui várias aeronaves vão poder pousar, decolar daqui. Talvez um dia a gente possa ver o comercial também de novo, né? Tudo tem um começo. E quanto ao senhor? O senhor não sonha de novo em sair com a máquina daqui, não? Não, seria. Isso aí é infinito. A gente. Quando entra numa. É como montar bicicleta, né? É que você gosta, né? Na época, depois você vai cansando. Toda a profissão, quando você faz por diletantismo, é uma coisa. Mas quando você for por profissão, né? Não tem hora, não tem. Aí você chega. Mas é gratificante. Agora vamos conversar com o Olívio José Borges. Ele é um dos diretores do Aeroclube de Itabuna, um dos batalhadores para que isso aqui voltasse a ser do Aeroclube, essa área que há muito tempo estava na mão da prefeitura, aqui era um depósito de carros velhos, enfim. Mas parece que agora o sonho está se realizando, né, Olívio? Foi uma luta, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma luta de há muito tempo e que agora se concretizou graças ao incentivo de duas pessoas. Sérgio Gomes, que me procurou em certa ocasião, no início de janeiro, perguntando saber como é que esse aeroporto estava. Eu expliquei a ele que a gente estava com a ideia de abri-lo, mas precisava do apoio da prefeitura, da municipalidade. Tivemos duas reuniões e ele levou conhecimento do seu prefeito, o senhor Fernando Gomes, que aceitou a ideia e viu a viabilidade de nós abrirmos esse aeroporto para essa nossa cidade de Itabuna, o potencial que isso aqui representa, vai representar na economia de Itabuna, e ele prontamente nos apoiou e vem nos apoiando. Graças a Sérgio Gomes e ao prefeito Fernando Gomes, nós estamos reabrindo o nosso aeroporto, uma pista de 1.500 metros por 30 de largura, vai voltar a funcionar num envelope de 1.000 metros, para poder funcionar com pequenas e médias aeronaves na aviação geral. E com isso nós vamos ter uma UTI aérea, pode tranquilamente vir pousar aqui, empresários de modo geral, e gerar renda e emprego para a nossa cidade, porque o empresariado, quando vem para uma cidade investir, ele não vem de ônibus, ele não vem de carro próprio, ele vem de avião. Então isso aqui, Itabuna vai ter dois momentos, sem o aeroporto funcionando e depois do aeroporto funcionando. Muitos investimentos vão vir para Itabuna, como um dos recém-congressos que tivemos aqui, da Avan, com a empresa Avan também estava presente, Congresso de Brusque, Santa Catarina, e um dos diretores da Avan, ele possui avião, então uma das prerrogativas deles, olha, eu vou botar em Itabuna e, logicamente, o empresário quer vir com o avião dele, né? Então a mobilidade das pessoas saírem daqui para outras cidades, capitais, também isso é muito importante. Basicamente, vai fazer com que a economia de Itabuna dê uma aquecida. No ramo de hotelaria, porque o cidadão vem pousar em Itabuna, o piloto vai dormir no hotel, vai consumir as merendas, vai consumir alimentação, comissaria de bordo, ele vai comprar todo esse material aqui em Itabuna. Combustível, que vai ser vendido aqui, então vai gerar receita para o município no tocante aos impostos. Então isso é muito importante. Com o entorno daqui do aeroporto, o bairro Lomanta aqui, que é a nossa comunidade mais, e a Bananeira, vão ser beneficiados, porque quando um avião pousar aqui, a comissaria toda, o pessoal vai comprar nos mercadinhos daqui, uma água mineral, um lanche que o cara vai fazer, o piloto vai fazer, então vai aquecer a economia. Agora mesmo, estamos limpando aqui o aeroporto, tem uma senhora que tem um restaurante aqui, todo dia o pessoal vai almoçar lá, então está dando renda para ela, aumentou a receita dela. O pessoal da Bananeira, a prefeitura também vai fazer a melhoria, então eu acho que a comunidade toda vai ser beneficiada. A escola de pilotagem que vai ser reaberta, então vai gerar emprego para professores, alunos que vão aprender a pilotar, vão aprender a mecânica, vão aprender... Então isso vai gerar benefício para a comunidade.
Itabuna tem no entorno dela 140 municípios, que esses municípios vão vir pegar um avião aqui e outras localidades, prefeitos da região, pessoas que moram em Bicaraí, Floresta Azul, não vão precisar mais ir em Ilhéus tomar um avião, vem tomar aqui em Itabuna. Então vai gerar receita, vai, porque ele vai comprar passagem, ele vai ficar aqui, vai pegar um táxi, vai vir para Itabuna. Então isso tudo vai gerar renda, emprego e mobilidade para as pessoas. Bem, tem gente também que morou aqui, foi criada aqui no bairro, né, junto ao aeroporto, nas proximidades do Aeroclube, e acompanhou muito a vida aqui também, né, do sobe e desce de aeronave, do desembarque das pessoas. Uma delas é a jornalista, proprietária da revista Vitória, Vitória Santana. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Barbosa. Esse aeroporto aqui, Barbosa, chegando aqui agora, eu parei assim, lembrei da minha infância, né? A minha infância foi aqui, a gente via os aviões pousarem aqui. E assim, mexeu muito com o meu coração quando eu vi essa pista. E lembrei da minha infância, que a gente era uma alegria quando a gente corria para ver os aviões pousarem aqui e voltar, né? Tudo isso retornar, a gente novamente vê, né? Novamente a gente vê que vai voltar os velhos tempos de Itabuna, os velhos tempos do nosso aeroporto. Isso pra gente é muita alegria. E minha mãe também, né? Minha mãe sempre, minha mãe morava em Aracaju e ela vinha visitar a família aqui. E ela pousava aqui, né, no aeroporto. E as amigas dela vinham esperar ela aqui no aeroporto quando ela chegava. As grandes recordações. Grandes recordações pra gente aqui. E para Itabuna e para a região vai ser um desenvolvimento muito grande, né? Muito grande. Como já ouvi alguém já falado, na saúde, né? Muitas pessoas têm que ir para Ilhéus, às vezes pegar um avião, uma UTI. Então aqui vai ter tudo isso agora e vai facilitar a vida de muitas pessoas também, né? Bem, agora a gente está aqui com o Everton Macedo, membro aqui do Aeroclube de Itabuna, piloto com brevet, né? Ele é soteropolitano, mas 30 anos aqui em Itabuna, acompanhou muito a história desse aeroporto, inclusive descia aqui, né, pelo aquele voo que a gente comentava no início do programa, aquele voo diário que saía de manhã para Salvador e voltava à tarde. Ele saía de Salvador para cá. Conta pra gente, você é melhor que viveu essa história, Everton. Pronto. A minha chegada aqui em Itabuna faz mais ou menos 32 anos. Eu fui assumir aqui a gerência de um banco privado. E na primeira vez que eu desci aqui, eu vim no Bandeirante de Salvador para cá, que operava era a linha Nordeste Linhas Aéreas. Saindo de Salvador às 7 da manhã, chegando aqui em Itabuna às 8. Esse voo dava prosseguimento para Porto Seguro e ia até o Santos Dumont. Meio-dia estava lá. Então, as pessoas daqui no Rio de Janeiro, no eixo ali, ia para São Paulo, qualquer parte do país. Ele retornar fazendo o mesmo voo. Saía de Santos Dumont, Porto Seguro, e descia aqui às 17 horas. Daqui seguia para Salvador. Então, nós tínhamos um voo diário, ida e volta para Salvador, tranquilo. E agora, como é que você está vendo essa reabertura aqui do aeroporto, começando pelo Aeroclube, claro, mas com previsão aí de voltar a ser um aeroporto comercial? Em breve, né? Porque ele foi homologado para pequenas aeronaves, né? Essa pista aqui é de 1.500 metros e foi reduzida para 1.000 metros. Então, vai funcionar e a proporção que ele for mostrando a necessidade que vai ter de ampliação, acredito que nós vamos chegar a ter aqui uma linha aérea de novo. Olha, essa é a pista do aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, né? Depois da reforma. A gente vai mostrar detalhes sobre essa pista, como foi construída, bem construída. É uma pista que hoje, eu acredito que se fosse para se construir uma pista como essa, se gastaria muito dinheiro, mais de 20 milhões para deixar uma pista como essa. Nós estamos aqui na metade da pista. Olha quanta pista tem, né? Lá para a cabeceira, se não me engano, 26, né? Essa cabeceira ali, que vai lá em direção ao centro da cidade. E é uma pista que muitos pilotos profissionais já disseram que é uma pista aí para muitos anos ainda e para se pousar aeronaves comerciais. Nós vamos conversar agora com o comandante Assis,
Ele que é itabunense, né? Piloto há muito tempo, conhece essa pista mais do que ninguém, há muito tempo aqui, e vai falar com a gente aqui sobre a alegria de estar de volta a essa pista na mão do Aeroclube, onde novas aeronaves e pequenas aeronaves já poderão pousar aqui em breve, não é isso, comandante? É isso aí, é uma luta, né, muito grande do Aeroclube com relação a essa reabertura, né, da nossa pista, e a gente está na final. Nós estamos, graças a Deus, conseguindo. Ao longo dessa luta aí tivemos apoio principalmente, né, de Barbosa, de meio de comunicações, e foi uma luta. A gente tem lutado e finalmente agora nós estamos com o apoio fundamental do prefeito Fernando Gomes, que fez um contrato com a gente aqui com o Aeroclube, né, para que a gente possa administrar e para que a gente possa reabrir essa pista, sabendo o prefeito Fernando Gomes da importância do aeroporto, da importância do aeródromo funcionando, da UTI aérea, principalmente UTI aérea que salva vidas. Então ele aceitou a nossa ideia, entendeu a nossa ideia, está parceiro, e através disso nós estamos conseguindo reabrir a nossa pista. Estamos aí já fazendo o serviço de limpeza e já tramitou documentos na ANAC. Nós já temos o parecer favorável para aeródromo. Na realidade, essa pista ela tem 1.530 metros de comprimento por 30 de largura, foi feita em 1980 e foi feito para pouso de aeronaves tipo Boeing. Então hoje a gente tem uma pista aqui, até eu diria que é uma alternativa de Ilhéus, porque as aeronaves que pousam em Ilhéus poderiam pousar aqui, em emergência, é claro, não em linha aérea, porque Ilhéus tem 1.575 metros de largura e aqui tem 1.535. Então a diferença é pequena, correto? Então as aeronaves que pousam lá podem pousar aqui. Não que vá acontecer isso, mas se Deus o livre tiver uma emergência, as aeronaves que vêm, que estão passando aqui, que todas que vão pousar em Ilhéus passam em cima de Itabuna, elas tranquilamente poderiam ou poderá pousar aqui em emergência e salvar vidas. Muito se falou depois da construção do viaduto ali que seria improvável uma aeronave mesmo médio porte pousar aqui. Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, a pista de Ilhéus, mesmo sendo considerada curta, a pista de Congonhas, São Paulo, é considerada curta, nenhuma aeronave, e lá pousa aeronaves até maiores do que as que pousam em Ilhéus, por exemplo, um A320 não pousa mais em Ilhéus, mas pousa em Congonhas. Ela não usa toda a extensão da pista, né, na aterrissagem e também na decolagem. Então eu não vejo o viaduto ali como um problema. Mas você, como técnico, como piloto, como presidente do Aeroclube, como é que você enxerga isso tecnicamente? A pista, o viaduto ali nunca foi impedimento, né? Ali você pode pousar normalmente, você tem 1.530 metros de comprimento, você vai passar o viaduto, fazer o seu pouso, então você vai ter aqui um pouco menos de pista para pousar, mas você vai ter todo para decolar. E é muito interessante dizer o seguinte, que no aeroporto Santos Dumont, que é infinitamente mais movimentado de que Ilhéus, de que Itabuna, etc., lá a pista tem 1.360 metros, 1.360 metros. Menor que Itabuna. Menor que Itabuna, menor que Ilhéus. E tem um detalhe, você tem dois obstáculos no Santos Dumont. Um é o Pão de Açúcar e o outro é a Ponte Rio-Niterói. Veja que quando ele faz a aproximação, ele busca desviar do morro para fazer o pouso. E lá não tem problema. Então por que aqui para pequenas aeronaves, médias aeronaves nós teríamos? Não, não tem. Aqui não há impedimento. O mais problemático daqui são assim, pessoas atravessando a pista, animais, para evitar um acidente. Mas com relação à pista, ela é ótima, segura, melhor, eu diria a você, melhor inclusive de que a de Ilhéus. Por quê? Porque em Ilhéus quando chove, muita chuva, faz poça, entendeu? Aqui dá um temporal, 10 minutos depois, 5 minutos depois vem aqui, olha a pista, não tem uma gota d'água, ou seja, a água escorre perfeitamente. E o piso é diferenciado. Exatamente. É uma coisa que eu até falar, por exemplo, o asfalto ele precisa ser construído ranhuras, né, para não acontecer o que aconteceu lá em Congonhas outro dia. Já essa pista aqui, ela tem a ranhura natural, né? Natural. Porque cada divisão de placa de concreto dessa aí funciona como uma frenagem, na verdade. Com certeza. Aí nós temos uma pista de concreto, as duas melhores pistas da Bahia. Nós temos essa pista aqui e uma em Barreiras, que foi construída de Barreiras ainda no tempo da guerra, de concreto também. Então essa pista nossa aqui foi feita de concreto em 1980. Você chega aqui hoje não tem um buraco.
A pista está perfeita, então ela não precisa de estar dando manutenção, como é no caso de asfalto, né? Então nossa pista é uma pista sim viável, uma pista segura, dá sim para operar aqui. Nós vamos operar com pequenas aeronaves. Aqui não vai ser um aeroporto, vai ser um aeródromo. E qual é a diferença de aeroporto e de aeródromo? A diferença é a seguinte: aeroporto está pronto para receber aeronaves de linha aérea, etc. Aqui não, aqui vai ser um aeródromo, vai receber aeronaves táxi aéreo, aeronaves executivas e principalmente UTI aérea, que nossa maior preocupação é a UTI aérea. Sábado mesmo, agora recente, teve um acidente na Itabuna Ilhéus, por sinal vitimou um funcionário do hospital de base. A pista ficou interditada 2 horas. Agora você imagine alguém dentro de uma CTI, dentro de uma UTI, entendeu? De uma ambulância, se deslocando para Ilhéus e acontece um problema desse, quando a gente tem uma pista aqui apta a resolver esses problemas. Então, é fundamental que a gente realmente abra a nossa pista, bote para funcionar. Agora você fala, né, que ele não é um aeroporto, é um aeródromo, mas isso agora, nomenclaturamente falando, porque a estrutura de aeroporto ele tem, vai continuar tendo sempre. E eu acho que não custa nada sonhar também, e por essa questão de proximidade, eu já disse até outro dia num programa lá na televisão, que a gente tem ali em Campinas, né, que fica a 1 hora de São Paulo, um aeroporto internacional, Viracopos, e a 10 minutos de Campinas nós temos Jundiaí, que tem um aeroporto semelhante, talvez menor que esse de Itabuna, e pousa a aeronave o tempo todo. Então acho que por questão de proximidade não é o problema é a gente conseguir ter voz, politicamente falando, né, para conseguir as autorizações e as liberações que devem futuramente ser conseguidas para usar a aeronave comercial. Você já imaginou a gente tendo um voo aqui como tinha antes, né? Naquela época era Nordeste. Um voo que sai 6 da manhã para Salvador e 5 da tarde está de volta. Seria uma maravilha para todo o mundo comercial de Itabuna e da região, né? Com certeza. O primeiro passo vai ser esse, a gente abrir como aeródromo e futuramente, após estar funcionando, quem sabe essa possibilidade ela se torne uma realidade. Ok. Bom, você que fala também pelo Aeroclube, essa parte técnica, Ilhéus hoje, por exemplo, tem uma torre de comando, mas as aeronaves ao decolar passam a obedecer não Ilhéus, mas, e nem Salvador, Recife, né? Que é a base, me parece, para todo o Nordeste aqui. Esse tipo de instrumentação que hoje nem Salvador tem, o que é que Itabuna poderia fazer para chegar próximo? Trabalhar com rádio também como Ilhéus, para se comunicar com essas operações de Salvador e Recife? Olha, veja bem, no caso de Ilhéus, você falou torre, Ilhéus não tem torre, né? Ilhéus ele tem um controle que fica dentro de uma sala de controle e que faz os controles das aeronaves via rádio. Existe uma terminal, em torno de 100 km da distância a partir do aeroporto de Ilhéus. Quando o piloto entra nessa terminal, ele faz o chamado para Ilhéus, né, na frequência 120.1, e daí em diante o voo vai se desenvolvendo até que ele pouse no aeroporto de Ilhéus. Na decolagem não é diferente, ele faz um plano de voo, apresenta o plano de voo, após isso ele decola, fica em contato com Ilhéus até a terminal, daí Ilhéus libera ele e ele começa a se comunicar com o Centro Recife. No caso de Itabuna, nós temos uma torre que está ali, que nunca funcionou, diferente de Ilhéus que nunca teve, mas aqui nós temos uma torre que foi feita em 1980 e nunca funcionou, porque faltou vontade, né, da cidade. Faltou vontade da cidade. Você vê, foi feita a pista em 1980 com uma torre de controle, coisa que Ilhéus nunca teve, né? E aqui nós temos. Então, a questão de Itabuna com relação à comunicação não é diferente. Quem for operar aqui em Itabuna vai decolar e vai chamar Ilhéus. Pode fazer o plano por telefone, por internet, com Ilhéus. Ilhéus vai ter ciência da decolagem de quem estiver aqui. Assim que a aeronave decolar, chama Ilhéus. E daí Ilhéus passa a controlar essa aeronave. Na chegada não é diferente. Quem estiver vindo para Itabuna vai chamar Ilhéus, dizer que está vindo para Itabuna e vai se comunicar com Ilhéus até que chegue no tráfego aqui dessa pista, que aqui no caso é um tráfego visual. Existe uma frequência 12345, na qual os pilotos eles falam entre si. Então quando Ilhéus liberar da frequência 120.1, o piloto automaticamente já vai estar com a frequência 12345, onde ele vai informar. Aeronave nas proximidades de Itabuna, aqui é a aeronave tal, estamos ingressando no circuito de tráfego de Itabuna, pousaremos na cabeceira 08, por exemplo. Então, existe essa comunicação avião, avião e terra, avião.
está falando muito aqui, né, da década de 80 para cá, quando essa pista foi feita, quando foi reinaugurado esse aeroporto, mas antes disso tem uma história que é mais importante, porque foi onde foi dada a largada, onde foi doado o terreno, onde começou tudo aqui. E essa história, ninguém melhor para contar para a gente do que Newton Ramos. Ele que foi um dos primeiros aqui do aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, acompanhou desde o início, inclusive participou da primeira escola que teve aqui, não é isso, Nilton? É isso. Bom dia. É o seguinte, esse aeroporto começou no governo do Dr. Ferreira, Francisco Ferreira da Silva, né? Depois veio o Aeroclube. Esse Aeroclube foi uma grande batalha de Fernando Minervino, que foi um dos primeiros pilotos aqui de Itabuna. Fernando Minervino lutou também por essa pista, por esse aeroporto, mas infelizmente não houve mais sucesso, porque os governos do estado achou de fechar este aeroporto, não sabendo eles que este aeroporto era uma grande previsão, era o aeroporto que livrava muitos problemas quando tinha problemas no aeroporto de Ilhéus. Então, fecharam esse aeroporto e acabaram também com o nosso aeroclube. Este aeroclube que deixou história. Foi feito aqui vários pilotos, como o Giovanni Conrado, o inesquecível Giovanni Conrado, que ele era doente pela aviação. Depois brevetou-se. Depois de Giovanni Conrado veio Teco Conrado também, que era também o irmão de Giovanni, que ele gostava muito de avião e não chegou a se brevetar. Aí veio Benedito, um grande instrutor, está vivo até hoje, com quase mais de 80 anos, não está voando mais, mas o Benedito foi um grande instrutor. Não quero esquecer aqui agora deste grande itabunense, um do primeiro piloto da região Cacaueira, Fernando Minervino. Esse Fernando Minervino, ele lutou muito por esse aeroporto, lutou muito pelo Aeroclube, e nós tínhamos um número de mais ou menos 12 a 13 alunos do aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho. E a pista naquela época era de terra batida, né? A pista era de terra batida. Agora, Nilton, conta pra gente algumas histórias curiosas daquela época, né? Que você começou, com quem você começou. Conta aí para o nosso público telespectador. Eu estou olhando aqui do meu lado esquerdo, tinha uma lagoa. Esta lagoa, eu caí nesta lagoa uma vez, entendeu? Eu vinha fazendo meu turno de pista e não sei por que o avião afilou. Afilar é quando ele vai para um lado esquerdo ou um lado direito. E eu caí com este avião que era um Paulistinha, caí dentro dessa lagoa. E aquela fumaça, o motor estava quente, e entrou na cabine. E eu saí pela janela do avião. Dias depois eu tentei entrar neste avião pela janela e não consegui. Não consegui. Para sair eu saí rápido, mas para entrar depois, fiz um teste, não consegui entrar nesse avião. Tem várias coisas interessantes. Outra coisa interessante também foi Olímpio do Ferro Velho, que ele era nosso colega de aeroclube. Ele inventou um dia de fazer uma propaganda para Mário Padre. Pegou 2 alto-falantes, 2 projetores de som e colocou na asa do avião, lado esquerdo e lado direito. Aí me chamou, Nilton, vamos fazer uma propaganda de Mário Padre lá na cidade? Eu disse, vamos. Aí eu entrei com ele e saímos. Ele decolou numa boa, né? Mas quando chegou assim, em cima daquela ponte de Guararema, nós sentimos que o avião não estava mais com aquela... Estava descendo um pouco. Aí disse, Olímpio, o que é que está vendo? Eu disse, rapaz, eu não sei não. E o avião não conseguiu, era um Piper 125, não conseguiu completar, subir mais. Passamos raspando na ponte de Guararema. Aí ele fez a manobra em cima da cidade e voltou. Quando chegou aqui, Fernando Minervino disse, rapaz, vocês são malucos, como é que você pega 2 alto-falantes e coloca no avião? Só que ele colocou errado, ele colocou as bocas de alto-falante para frente, então tirou a sustentação do avião. Eu não sei como não morremos naquele dia, eu não sei como não caímos, entendeu? E ele voltou, graças a Deus, nós pausamos aqui, entendeu? E foi uma felicidade. E tem vários casos, tem casos interessantes. Eu não cheguei a me brevetar. Eu gosto ainda da aviação, mas eu fiz 22 horas de voo. Faltou 23 horas para eu
fazer o meu brevet. Mas minha mãe sempre me fala, meu filho, largue isso, meu filho, não vou ir mais não, meu filho, você está me deixando preocupada. E eu terminei, compreendeu, atendendo o pedido dela, que o pedido de mãe, compreendeu, ninguém pode falhar. Outra também, eu saí daqui para Itapetinga, eu saí com Paulistinha, não, com Piper, Paulistinha, e o Olímpio saiu com um avião que ele comprou, um Aeronca. E Olímpio na frente e eu atrás. O meu Paulistinha não tinha bússola. Eu disse, bom, Olímpio, você vai na frente que eu vou lhe seguindo. Aí chegamos lá em Itapetinga, pausamos, aquilo outro e tal. Aí na volta, quando deu 4 horas, que não pode passar de 5 horas avião fora do aeroporto. Então ele veio, mas quando chegou Olímpio mais ligeiro, chegou primeiro aqui e eu me perdi, não vi mais Olímpio. Então eu me lembrei de uma instrução do nosso comandante, do nosso professor, compreendeu? Que ele disse, todas as vezes que você se perder em qualquer área, você fixa um ponto de apoio e faz em torno desse ponto de apoio uma circunferência em cima desse ponto de apoio. O que eu fiz? Me lembrei dessa instrução e fiz a circunferência, fui abrindo, até que cheguei em Itapetinga, já quase à noite. Pousei e no outro dia mandei pelo rádio amador de Alfredo Brugner, ele comunicou aqui a turma, dizendo que eu estava bem, que eu retornei, o Olímpio já estava preocupado aqui. No outro dia o mecânico foi lá, eu até menti, eu disse que o avião, que era um PAP 125, BAP 180, aí o avião tinha dado uma pane, mas não deu pane. Eu voltei e vim para o lugar, o ponto de saída, né? Foi que o mecânico chegou, Nilton, qual é o problema? Eu disse, rapaz, não tem problema nenhum. Isso aqui eu me perdi e me lembrei da instrução do nosso instrutor e voltei para Itapetinga e estou aqui. Você vai guardar um segredo. Não comente isso lá na turma, entendeu? Porque vai ser uma gozação, mas não adiantou nada. Na hora que ele desceu comigo aqui no outro dia, a primeira coisa que ele disse, rapaz, esse senhor é irresponsável. Por quê? Viajando sem bússola? Como é que se viaja sem bússola? Então são várias histórias que tem esse aeroporto aqui, né? Um tempo muito bom. Um tempo que eu não me esqueço nunca. Não me brevetei porque minha mãe pediu e eu atendi o pedido de mãe. O pedido de mãe é tudo. Nilton, muito obrigado, viu, por você ter contado essas histórias aqui para as gerações que não conhecem a história de Itabuna conhecer um pouco como foi a história desse aeroporto, desse aeroclube. E eu faço aqui um apelo. Não é um apelo mais, porque isso vai ser realizado, nós estamos aqui na cabeceira da pista 1, entendeu? Mas o Fernando Gomes, ele vai recuperar isso aqui e eu tenho a impressão que nosso aeroclube, ele vai voltar para fazer bons pilotos. Bem, meus amigos, no início desse programa, né, a gente falava de quem começou essa história, de quem foi o precursor, quem lutou por isso tudo aqui. E, sem dúvida alguma, o empresário, médico Eduardo Fontes, membro também da diretoria do Aeroclube, foi o que começou a revirada nessa história, que ninguém acreditava mais nesse aeroporto, nesse aeroclube. Os prefeitos passados queriam transformar isso aqui em um vilarejo de casas populares. E o Eduardo Fontes, na época presidente da Associação Comercial, iniciou uma discussão com toda a sociedade e de lá para cá veio brigando por isso. E agora, enfim, parece o sonho realizado. Doutor Eduardo Fontes, um abraço e falar da sua satisfação de ver que a coisa está andando agora. Nós ficamos assim muito felizes com o posicionamento do atual prefeito, que já foi prefeito algumas vezes aqui em Itabuna, o Fernando Gomes, da sua visão, inclusive a visão empresarial, quer dizer, ele foi acima. E ele resolveu então reeditar o aeroporto Tertuliano de Guedes, inicialmente como um aeródromo e posteriormente passará a ser aeroporto mesmo. É só uma questão de tempo, de documentação. Mas a minha preocupação era essa, Barbosa. Eu fiquei muito feliz da vida porque, poxa, a gente tem um material desse aqui, maravilhoso, 1.630 metros de pista, não é? Mesmo com algumas construções que foram feitas, que não inviabilizou, mas
teve alguma dificuldade, mas vieram vários técnicos aqui dentro e olharam e viram que era perfeitamente viável. Quer dizer, você imagina pegar um material desse e destruir para construir edifício ou coisa que o valha. Não tinha sentido. E não vai atrapalhar nada em Ilhéus, nem em outros aeroportos, de maneira alguma. Pelo contrário, né? Vai ajudar muito. O país sabe que, olha, uma cidade como Itabuna, ela vai ser vista antes e depois do aeroporto. Não tenho nem dúvida de... Hoje as rodovias estão perigosas. O pessoal tem, além do tempo, do gasto, a perda de tempo. Então os empresários, a primeira coisa que perguntam hoje é se tem aeroporto. Depois é se tem água, se tem segurança, mas o aeroporto é o início de tudo, é o bom cartão, é o cartão de desenvolvimento. Justamente. Ô Eduardo, eu me lembro quando você era presidente da Associação Comercial, tinha até um empresário de Feira de Santana que tinha interesse em trazer uma empresa de montagem de aeronave para cá, né? Ainda existe isso? Olha, eu não sei mais, porque não sei se ainda continua com a empresa. Mas ele veio, ficou hospedado com a gente aqui no nosso hotel e ficou encantado com isso tudo. Mas tem mecânicos que querem vir para aqui, tem postos de gasolina, porque é especializado para aeronaves, não é? E, poxa, rapaz, vai correr tudo para aqui, não tenha nem dúvida disso. E Fernando já começou a dar um colorido diferente à cidade. A cidade já está mais próspera, já está andando mais. Obviamente que o tempo também é muito pouco, mas eu tenho certeza que nós iremos voltar a sermos a Itabuna de antigamente. A autoestima já começou a voltar, né? Para mim eu nunca perdi, né? Você sabe que eu sempre fui um batalhador, sempre fui apaixonado por essa cidade, né? Fui para fora, me preparei, voltei e eu sou encantado com eu e minha família. Outro dia até você trouxe aqui um profissional que nós corremos essa pista inteira aqui, filmamos, né, naquela oportunidade. Ele que é especialista no Brasil em aeroportos e pistas, e ele falou que aqui pousaria qualquer aeronave de porte médio, né? De porte médio e de porte grande, porque na época eu lembro que Antônio Carlos Magalhães pousou de 737. Um Boeing 737. Justamente, então vamos reviver isso. Parabéns, Eduardo. Obrigado a você também por estar prestigiando desde o início, desde a minha época de associação comercial, que por sinal hoje também nós estamos com um presidente também muito bom e também com a visão para a reconstrução, a volta novamente do aeroporto. E fora disso a documentação já está bem adiantada e com o apoio do prefeito eu acho que nada segura isso aqui da gente não voltar a funcionar. Nós estamos vendo aqui, acompanhando, já vimos algumas entrevistas. Agora o ponto principal vai ser com os moradores que estão aqui nas margens dessa pista, que naturalmente vão ter que sair, até porque estão ilegais. Eu estou aqui ao lado do Aurélio Web, o conhecido CAEB, presidente da Associação dos Moradores daqui do bairro do Lomanto, e a gente vai bater um papo com ele sobre isso. Já existe alguma conversa? Vocês já conversaram com os moradores sobre essa situação? Olha, ainda não, pelo seguinte, né? Porque não estava bem informado. Os moradores procuravam se informar. E como eu vim aqui agora ter algumas informações, aí a partir de agora é evidente que vou passar informação para a comunidade. Né? E eu fiquei muito feliz pelo seguinte, que vai ser muito importante para a comunidade. Né? Porque gera algumas conversas, então as comunidades às vezes estão mal informadas, então gera aquelas polêmicas. E eu quero, de antemão, já aproveitar a oportunidade e deixar bem claro para a comunidade que vai ser muito importante, vai gerar emprego e renda para o bairro Lomanto. Quantas empresas serão instaladas aqui ao redor desse aeroporto, né? Gerando emprego para quem mora aqui? Isto, inclusive além de empresas, né? Aqueles que têm restaurante, farmácia, açougue, lanchonete, entendeu? Aquelas pessoas que têm imóvel ali próximo, né? Que esse aeroporto pode até valorizar, né? Fazer uma pousada. As residências, entendeu? Vão ser valorizadas, inclusive aluguéis. Então são séries de coisas, inclusive também fui bem informado, né, pelo presidente, né, da associação da Aeroclube, que vai ter também escolas, né, escola de piloto, mecânico. Então é muito importante esse apoio da comunidade, porque aqui só tem o que melhorar, né?
E também, aproveitando também, agradecer também ao prefeito Fernando Gomes, mais uma vez aí provando, né, que toda vez que está aqui sendo gestor, está sempre correndo atrás do melhor para Itabuna. É preciso que a comunidade, né, fique tranquila, entendeu? Que tanto os pais como os filhos vai ser beneficiado com esse trabalho e a gente está aqui à disposição para ajudar. Bem, agora nós estamos aqui ao lado do secretário de administração de Itabuna, de Nailson Oliveira, que é responsável, né, por essa obra aqui, depois da atitude do prefeito em concordar com a reabertura desse aeroclube, desse aeroporto. O som é o de Nailson, né, que tomou aí as iniciativas de trazer as máquinas e autorizar imediatamente essa limpeza aqui. Som, isso está causando na região um impacto muito grande já, né? Vamos caminhando aqui, Som, pela pista. Porque, sem dúvida alguma, a reabertura desse aeroporto vai mexer muito mais, talvez até do que se imaginava com a economia regional. Com certeza. Isso aqui foi uma determinação do senhor prefeito que nos mandou a gente fazer essa limpeza e toda essa realização desse aeroporto. O aeroporto vai ser reaberto, né? O prefeito mexeu para que isso viesse a acontecer. Isso aqui está fechado há mais de 20 anos, vai trazer uma nova economia para Itabuna. A Itabuna hoje vai poder descer as grandes empresas, porque hoje em dia, Barbosinho, você há de ouvir que os grandes empresários não andam mais de ônibus, não querem dar de carro. Então muitas empresas deixou de vir para Itabuna por conta do aeroporto. E hoje é uma realidade. Eu creio que daqui mais uns 30 dias, certamente esse aeroporto estará todo pronto para descer táxis aéreos, liberá-lo 1000 metros de pista, por questão de segurança. Isso, com 6 meses, iremos reivindicar para 1.300. Isso quer dizer que já pode descer uma TR com uma capacidade para 90 passageiros. Então isso, com certeza, é mais uma determinação do prefeito, trazendo para Itabuna reviver todo o seu presente agora. Você está vendo que Itabuna hoje está mudando, mudou praticamente tudo, né? Hoje a população vive mais feliz, inclusive o pessoal da Bananeira que está tanto sofrido aí, hoje mesmo tive uma reunião com eles, nós já fizemos toda a estrada da Bananeira, estamos revitalizando esse bairro todo. Isso aqui é a grande obra que Itabuna está fazendo, é uma grande demonstração de que o prefeito Fernando Gomes voltou para dar o resultado em Itabuna de novo. É verdade. Ô Som, inclusive a CETRAN está funcionando aí, né? Mas provavelmente com o tempo também sairá daí para o aeroporto ficar realmente completo. Com certeza. Inclusive tem uma invasão aqui da empresa Papini, que nós já mandamos ela para sair desse galpão, que ali foi invasão, a ordem judicial já veio para desocupar e o prefeito já nos determinou também que procurássemos outro local para colocar a CETRAN, porque ele quer esse aeroporto aqui funcionando plenamente. Ô Som, quais são os próximos passos? Nós estamos vendo aqui que as máquinas já entraram aqui, tiraram o grosso, né, do entulho, mas ainda tem muita coisa para ser feita aqui, né? Com certeza. Aqui nós temos há 2 semanas de serviço. Isso aqui tinha 20 anos abandonado, Barbosa. Então, como você vê aí, nós tivemos que botar um trator esteira, porque aqui está tudo empoçado. Nós colocamos patrão, não deu resultado, colocamos carregadeira de água, não deu resultado, botamos um trator esteira. Você está vendo também aquelas placas que estão ali, aquelas placas foram deixadas do canal antigo. Isso vai ser tudo retirado. Iremos também reunir na segunda-feira com a associação dos moradores daqui, porque aqui tem várias invasões e algumas já foram contempladas com a Casa da Minha Vida. Então a Secretaria de Assistência Social, na segunda-feira, iremos reunir com eles aqui, que aqui ainda falta mais uns 6 apartamentos para serem doados, para assim começarmos a passar o trator na área que foi invadida e aí completar nosso serviço e colocar pó de pedra de um lado e de outro para o aeroporto ficar perfeito. E aproveitando, qual é o cronograma aqui, Som? Qual é a expectativa de conclusão aqui do muro, dessa obra de limpeza aqui do aeroporto? Toda essa obra, a parte de limpeza, certamente estaremos terminando na próxima semana. Agora, o aeroporto em si, iremos entregar daqui a 60 dias todo pronto. Com sinalização, tudo que a Anatel nos exigiu, o prefeito já nos determinou a fazer. A ANAC, no caso. A ANAC nós determinamos fazer. Então, daqui a 60 dias, vai pousar a primeira aeronave aqui no aeroporto de Itabuna. Parabéns, Som, a você e a todo o governo. Muito obrigado a vocês. Tudo de bom, itabunense. Retard. 10. Drive. Rock